En el nombre de Jesús, mi Padre, mi Dios y mi Señor, yo te pido en favor de todas las personas que han estado aquí y que han me escuchado a través de la internet, en casa, en sus sitios de sofrimento e dor. Eu te pido, venga usar palavras nossa boca para dar uma direção para tu pueblo, dar uma visão, entendimento de tu voluntade para cada de eles. Espírito de Deus, venga sobre suas mentes e quita de ellas o espírito que há cegado su entendimento, para que ella pueda ver tu grandeza, para que ella pueda entender o plano de vida que tu has hecho, preparado para aquellos que han creído en ti. En el nombre de Jesús, solo tú conoces la necesidad de cada de nosotros. Entonces, venga de acordo com esta necessidade e quítala para a glória e alabança de tu nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Tome assento, por favor. Buenos dias. Graças a Deus. Mira, eu les quero ensinar pouco da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que traz fé. A fé que ha salvado, que ha sarado, que ha prosperado, a fé que ha traído vida com abundância, vem por meio da palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus, não minha palavra, não palavra de la igreja, pero la palavra de Deus. La palavra de Deus é mais forte que qualquer palavra neste mundo, porque todas as coisas foram hechas por meio de la palavra, só a palavra de Deus. Amém? Então, o que ocorre é, a palavra de Deus tem espírito, e quando você recebe, quando você é escorrido para aceitar esta palavra, então o mesmo Espírito que ha venido lhe trazer fé, o Espírito vai hacê-lo compreender o que você tem que fazer para cambiar de vida. ¿Me explico? ¿Sí ou não? Déjame falar com você uma coisa muito importante. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Você pode ser uma pessoa religiosa,
um membro da Igreja Universal, fiel em la Igreja. Você pode ser um assistente por muitos anos em la Igreja. Pero se você não manifiesta fé, você não vai lograr nada com Deus. É assim. É assim. Se você apresenta fé para Deus, então Deus se agrada de você e lhe bendice. É assim. Se você merece, se você não merece, não é problema de Deus. O que Deus quer ver é fé. Fé é como moneda, é como dólar. Se você apresenta dinheiro para o comércio, o shopping, você pode comprar o que quer. Se você não apresenta dinheiro, você pode ser hermosa, inteligente, religiosa. Tem dinheiro? Não. Então você vai embora. Sim ou não? É assim ou não? Você está morrendo. E o doutor disse, você tem que fazer uma cirurgia. Pero eu não tenho dinheiro. Então não posso fazer nada. Sim ou não? É assim ou não é? Pero doutor, onde está tu compaixão? Não compaixão. Se você tem dinheiro, eu posso ajudar-te. Se não, fé! Fé é o que agrada a Deus. Fé é o que muda, cambia sua vida. Fé é o que faz novas todas as coisas em sua vida. Fé não é amor, não é compaixão. Para que você tenha sua vida cambiada, você tem que apresentar fé. Sem fé, não há negócio, não há nada. Amém. Pero, de onde vem esta fé? O bispo, de onde vem a fé? A fé vem do Espírito de Deus. A fé vem da palavra, do Espírito da palavra de Deus. A palavra de Deus é que traz fé. Fé para quem? Para quem ha creído. Quem não ha creído, está perdido. Pero quem ha creído, então recebe fé. Pero não é suficiente ter fé. Tem que obrar esta fé. Amém? Abra sua Bíblia, Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. 11. Capítulo 11, versículo 6. 11 e 6. Hebreus é Novo Testamento. Hebreus, senhora. Deixa-me ajudar-lhe. És aqui, mira. Não, mais para cá. Mais para cá. Ah? Com permisso. Oh, Hebreus. Muito bem. Capítulo 11 e versículo 6. 6. Então, mira.
Mira lo que dice la palabra de Dios. Sin fe es imposible, imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, se acerca a Dios. Pare nesta palavra, Deus. É necessário que el que se acerca a Deus, e agora? Eu tenho fé. Como eu posso acercar-me de Deus? Como é possível acercar-me de Deus? Deus ha criado fé para abrir uma porta para aqueles que querem acercar-se de Ele. Pero onde está Deus? Deus está em todo lugar, em todos os sítios, em todos os sítios. Pero há um sítio especial, onde você vai chegar e sua fé será provada. Provada. Se sua fé é verdadeira ou uma fé falsa. Se você é um hipócrita ou sincero. Porque todos têm fé, sim ou não? Não é verdade? O católico tem fé, muçulmano tem fé, evangélico tem fé, espírita tem fé, judeu tem fé, todo mundo tem fé. Pero nem todo mundo ha se acercado de Deus, porque se acercasse de Deus, então o mundo seria um mar de rosas. Sim ou não? Sim ou não? Não haveria polícia, sim ou não? Não haveria necessidade de leis para condenar pessoas, sim ou não? Sim ou não? Uma vida maravilhosa, sim ou não? Você não necessitaria de porta cerrada de sua casa contra ladrão, sim ou não? Todo seria uma maravilha. Pero não é assim. Todo el mundo tem religião. Todo el mundo tem uma fé. Pero nem todos han se acercado de Deus. Por quê? Porque para se acercar de Ele, é preciso saber onde Ele está. Não é verdade? Como eu vou me acercar-se de Deus? Onde está tu, Senhor? Deus é Espírito. Como eu vou me acercar de uma pessoa que eu não vejo? É possível? Não. Pero el altar é um símbolo de Deus, uma representação de Deus. Assim como um polícia é uma representação da autoridade do país. Não é verdade? A flaga do país, de Estados Unidos, é uma representação do país. Não é verdade? Sim ou não? O altar representa Deus, simboliza Deus. É um tipo de Deus. É um tipo de Deus. Por isso que muitas pessoas han dito, eu
cambiei minha vida en el altar. E quando você é casado, você casou onde? Por quê? Por quê? Por que nós outros casamos en el altar? Por quê? Por que as pessoas han casado en el altar? Porque el altar tiene una representación de autoridad suprema. La autoridad de Dios. Deus ha criado um altar para que as pessoas possam acercar-se de Ele. Então, quando eu predico a palavra de Deus, ou um pastor, ou uma pessoa predica a palavra de Deus, então, o Espírito da palavra de Deus passa para os que ouvem a palavra, para os que escutam a palavra, como você está escutando agora. E neste momento, o Espírito da fé, o Espírito da palavra, o Espírito de Deus, o Espírito da palavra de Deus está caindo como chuva sobre muitas pessoas. Hay los que han creído e hay los que não han creído. Quem ha creído? Eu não lo sei. Quem não ha creído? Tampouco lo sei. Pero los que han creído foram escorridos pelo Espírito de Deus. Foram escorridos pelo Espírito da fé. E o Espírito da fé toma a mente desta pessoa que ha creído, foi escorrida, e lhe dá convicção, força, certeza, que sua vida vai se cambiar no altar. Então, a pessoa sai de sua silla e se conduz ao altar, porque o Espírito la escorreu para subir no altar. E quando ela hace seu sacrifício não é dinheiro, não é moneda. Deus não necessita de dinheiro. Você pode pegar, agarrar todo o dinheiro do mundo, todo ouro, prata, toda a riqueza do mundo e poner no altar. Eu lhe pergunto, Deus vai se agradar de isso? Não, Deus vai se agradar de sua alma, de sua vida, que é puesta, sacrificada no altar. Muitas pessoas han puesto ofrendas no altar, pero sua vida não ha cambiado, porque dão ofrendas, pero su coração se mantém lejos del altar. Sua alma se mantém lejos del altar de Deus. Esta pessoa não deixa seus erros. Ela ha dado dinheiro, mas ela mantém sua vida infiel para com sua mulher, seu marido. És uma pessoa borracha, és uma pessoa injusta. E você sabe, como é possível uma pessoa colocar toda a sua ofrenda no altar e manter-se vivendo no pecado? Então, aquela ofrenda, a igreja vai usar. É bueno para a igreja, pero para Deus não significa nada. Então, se você ha visto muitas pessoas religiosas, pessoas que frequentam as igrejas, as religiões, com suas vidas desgraciadas, há dado ofrendas, pero não sua alma, seu coração, sua vida. Então não sirve. A fé que ellas han apresentado a Deus é uma fé hipócrita, fingida.
então não há resposta, não há contestação de Deus. Pero quando o Espírito de Deus ha escorrido a pessoa certa, a pessoa não tem medo de dar todo, de sacrificar seu dinheiro, tudo que ela é, que ela ha sido, tudo que ela quer ser, tudo que ela pretende ser, deseja ser, ela ha puesto en el altar. Mi Deus, eu estou entregando toda a minha vida em tus manos. Eu não quero mais minha vida. Eu quero morrer para este mundo e viver para te servir. Eu estou dando toda a minha vida, toda. Tu eres, a partir de hoje, o primeiro em minha vida. Primeiro do que minha mamã, do que meu papá, do que meus filhos. Primeiro do que minha vida, primeiro do que todo. Tu eres mi Senhor a partir de agora. Assim como como acontece no dia de casamento, não é assim? Não é assim? Casamento. O homem disse para sua mulher: oh, eu lhe entrego, eu vou te amar e cuidar de você, sim ou não? E ela também faz juramento, sim ou não? Depois, cada vá para seu lugar, não é assim? Pero com Deus, a palavra prometida não pode ser uma coisa que pode se quebrar. O juramento que você faz com Deus é definitivo. Deus sabe se você está sendo sincera ou fingido. Se você está sendo sincera, então, no mesmo momento, naquele momento em que você entrega a sua vida, o Espírito de Deus barra sobre você e começa a lhe dar inspiração. Não inspiração solo para ganhar dinheiro, pero lhe dá novo caráter, uma nova identidade. Amém. Hace de você uma nova persona, porque não adianta cambiar de roupa se sua vida está mal por dentro, sim ou não? Sim ou não? Se seu exterior está malo, é porque seu interior está também. Se há câmbio de sua mente, há câmbio de sua vida, seu coração, seu pensamento, seu, como se diz, comportamento. Amém? Compreende o que digo? Presta atenção. Para Deus, sua palavra é importante. Se você disse: Senhor, eis-me aqui, toma minha vida, a partir de agora, tu eres meu Senhor. Eu vou honrar-te com o meu comportamento. Meus amigos, meus parentes, meus familiares vão ver uma nova persona em mim. Porque eu não vou roubar mais, eu não vou mentir mais, eu não vou ter comportamento que vá trazer malefícios para mim. Não, eu vou ser uma pessoa justa. Então você começa a cambiar de vida, cambiar de comportamento. Amém? Porque você entregou toda a sua vida, sacrificou toda a sua vida. Tudo. Então sua palavra tem valor. Quando você habla uma palavra, você cumpre sua palavra. Amém? Você cumpre sua palavra. Deus trabalha com a palavra. Como Ele trabalha com palavra?
Ele também exige que sua palavra seja sincera, honesta, verdadeira. Que você não seja fingido, hipócrita. Então, quando você sacrifica sua vida, você está provando para Deus que você realmente está lhe dando toda a sua vida. Pero se sua ofrenda ou sacrifício é fingido, você está perdendo tempo. Porque o altar não serve para os fingidos, não serve para os que não querem servir a Deus. Você ha visto o testemunho deste casal, dessas duas pessoas, vidas transformadas. Deus cambiou a vida de eles. Viviam mal, comiam mal, dormiam mal. Era uma vida desgraciada, destruídas. Pero, eu lhes pergunto, $1.400 mais ou menos, que han puesto no altar, poderia cambiar a vida de eles? Nem $1 bilhão poderia cambiar a vida de eles. É verdade, sim ou não? Todo o dinheiro que você tem, todo o dinheiro que você tem em sua vida, sua casa, seu hogar, tudo que você tem de valor, é capaz de transformar sua vida? Diga-me. Se você reúne todo o dinheiro de sua família, é capaz de trazer paz para você? É capaz de curar sua ferida, sua herida? Não. Pero quando você põe sua ofrenda de sacrifício no altar, mesmo que seja $1, Deus não se importa com quantidade, pero com qualidade. Amém? É que você também quer. Você quer o amor de seu marido, o amor de sua esposa, não é assim? É isso que seu filho quer, sua filha quer, o amor, sinceridade de seu papá, de sua mamãe, não é assim? É assim que sua mamãe, seu papá quer de seus filhos, não é assim? Sinceridade. Verdade, sim ou não? Não é verdade? Não é isso? Deus quer sua sinceridade. Então, o sacrifício que você vai fazer no altar tem que ser sacrifício, ou então não participe, porque Deus não quer dinheiro, Ele quer sua alma. Sua alma. E sua alma não tem preço. Há um custo muito alto. Amém. Quando você manifesta esta fé, dá sua vida para Jesus, então o Espírito do altar aprova sua ofrenda, sua fé e sua vida se cambia. Amém? Me compreendo? Me explico? Está certo isto? Eu não quero que você se engane. Eu vou pôr uma ofrenda maior que minha irmã. Deus quer ver sua vida entregada no altar. 100%. Porque a Bíblia disse, Jesus disse, que Deus não nos ha dado espírito por medida. Sim ou não? Sabe o que significa? Sim ou não? Mesura. Como se habla? Deus não tem nos dado espírito por medida.
por medida. Medida. Em outras palavras, Deus não nos ha dado uma dose de Espírito Santo, uma parte do Espírito Santo, 90% do Espírito Santo, 95% do Espírito Santo. Deus nos ha dado 100% do Espírito. E você acha que Ele vai aceitar 99% de você? É todo? Não, é todo por todo. É todo por todo, é toda sua vida por toda a vida de Deus. É assim. Amém? Então, eu quero aproveitar neste momento e invitar você para fazer uma entrega de sua vida. Você vai atrair seus sacrifícios próxima semana, pero agora, antes de você oferecer seu sacrifício, você quer oferecer sua vida para Jesus. Verdadeiramente. Verdadeiramente. Pero antes de você receber minha oração, vamos a ver agora, vamos fazer um teste, uma prueba. Vamos a ver se Deus está mesmo neste altar. Vamos a ver se eu sou mesmo um homem de Deus, se o que eu estou falando é verdade. Vamos fazer um teste agora, uma prueba. Quem é que está aqui que disse, ô bispo, eu vinha nesta manhã com uma vida atormentada. Eu não sei o que é paz. Eu nunca senti paz. Minha vida ha sido uma vida de peleas, de problemas. E por isso, eu he sido um borracho, eu he usado drogas, eu he sido uma pessoa mala, etc, 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 etc. E eu vim nesta manhã aqui para saber, para ver se Deus existe mesmo. Nós outros vamos aprovar que Deus existe para você. Você que está vivendo uma vida desgraciada, uma vida infernal, nerviosa e todos os demais problemas. Você que ha vivido à base de calmantes, pastilhas, etc. Você que ha vivido uma vida assim desgraciada, não tem paz. E você quer ver se Deus está aqui, e eu quero lhes provar que Ele está aqui neste altar. E vai cambiar sua situação. Ele vai mostrar para você, provar para você que Ele está aqui. Ele vai lhe dar uma prueba pequenita, para que você sepa que Ele está aqui. E que Ele quer toda a sua vida. Toda a sua vida. Não é parte de sua vida, toda, 100%. Então, se você que ha sido uma pessoa desgraciadamente infeliz, vida sem paz, sem sossego, sem nada, venga delante aqui no altar. Vamos ver, delante do altar, junto do altar. Mira, você nunca teve paz, verdade? Sim ou não? É isso? Confirma isso? Verdade? Paz
é algo que você não sabe que existe. Você não sabe que é paz. Você não tem paz em casa, não tem paz em seu trabalho, você não ha dormido direito, enfim, sua vida ha sido um inferno, pedacito do inferno. E ahorita, mesmo dentro da igreja, aqui agora, você não tem paz. Você não tem paz. Mesmo aqui agora. Você vai sentir paz agora. Você vai perceber paz dentro de você. Agora. A partir de agora, você vai ter esta paz. Pero antes de você sair da igreja, saiba uma coisa. Esta paz que você vai receber, não é a solução de Deus para a sua vida. É solamente uma prova que Ele está aqui e quer cambiar a sua vida. Compreende o que digo? Não pense assim, eu recebi paz, agora eu vou viver minha vida de acordo com minha vontade. Não, não faça isso. Porque se você tentar fazê-lo, você vai perder esta paz. Compreende? Está claro? Deu? Então, cerre seus olhos. En el nombre de Jesucristo, Espírito Santo, tu que has sido el espírito de la fé, el espírito del altar, el espírito de Jesucristo, tu santo Hijo, el espírito que ha obrado nesta casa, nesta igreja. Solo tú tienes paz para dar. Solo tú és capaz de quitar el espírito de las peleas, el espírito de los conflitos, el espírito de la muerte. Então, eu te pido, dê a esta gente, a este pueblo, esta paz. Porque há pessoas que têm dinheiro, pero não têm paz. Há pessoas que têm sucesso, pero não têm paz. Há pessoas que têm trabalho e trabalham muito, pero também não têm paz. Não há paz em casa. Não há paz com familiares. Não há paz com nadie. Ó Espírito Santo, dê a ella uma mostra, uma prova de tu presença aqui neste momento. Dê a ellas pouco de tu paz neste momento. En el nombre de Jesus. Não diga nada, amiga e amigo. El Espírito Santo quita de sua mente seus conflitos, seus traumas, seus complexos, seus dolores, e mostra para você que Ele lhe ha escorrido,
para entregar sua vida no altar dele. Você recebe fé neste momento para rendir-se perante seu Santo Hijo Jesucristo e viver uma vida de acordo com Ele. Recebe paz agora. Você não ha dado ofrenda, você não ha dado sua vida, você não ha dado nada para Ele. Pero Ele lhe ha dado paz agora. Solo para mostrar para você que Ele está aqui e lhe ha escolhido para Ele. Se você quer, se você decide neste momento entregar sua vida para Ele, se você diz, Senhor, eu estou cansado de sofrer, eu he pensado hasta quitar minha vida, porque minha vida ha sido inferno. Eu he vivido no maior país do mundo, pero minha vida ha sido o maior inferno do mundo também. E eu decido dar esta vida imprestável para ti. Eu não quero mais esta vida. Se você quiser, então, alce sua mão direita para Ele. Isso, amiga e amigo. Esta decisão é a decisão mais certa que você ha tomado em sua vida. Ahorita, meu Padre, segura a mão desta pessoa. Agarre sua mão. Porque ela não tem forças para segurar na tua. Então, agarre a mão desta pessoa. E haga-me, Deus, llená-la de tu presença, tu paz, tu vida. Vem, meu Padre, e seja glorificado através do comportamento desta pessoa, da vida desta pessoa. Hace findar seus dolores, seu passado. Borra seu passado, meu Padre. Borra o passado dessa gente. Dê a ela uma nova vida, uma nova identidade, novo nome. E haga de seu corpo sua morada, meu Padre. Haga deste corpo a morada del Senhor Espírito Santo. En el nombre de Jesus. Ponga sua mão direita junto com a esquerda em seu coração. Jesus lhe dá boas-vindas. Ele aceita você, que sinceramente ha puesto sua vida no altar.
Graças a Deus. Graças a Deus. Suas lágrimas de dolor, agora são lágrimas de alegria. Nunca mais você será a mesma pessoa. Nunca mais, a partir de agora. As pessoas que se acercam de você em seu hogar, trabalho, escola, elas vão anotar, vão observar uma pessoa distinta, uma pessoa diferente. Aleluia. Graças a Deus. Agora habla com Ele. Habla com su Senhor. Habla com su Deus. Com sus manos em su pecho. Habla com Ele. Ele escute a sua oração. Habla com Ele. Isso, habla com Ele. Aleluia. Ao Senhor poderoso Deus. Ao Senhor poderoso Deus. Aleluia. 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 Ao Senhor poderoso Deus. Aleluia. Santo. 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 És o Senhor. És o Senhor Poderoso. Digno de honor. Digno de honor. Digno de honor. Digno de honor. Santo. 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 És o Senhor poderoso. Digno de honor. Digno de honor. Digno de honor. Digno de honor. Amém. Amém. Não diga nada aí neste momento. Nada. Porque o Espírito de Deus escuta o que há dentro de você. Ele escuta a voz que nadie escuta, a voz de sua alma. E ele lhe diz: minha amiga, meu amigo, Jesus habla com você personalmente. Ele le ha chamado por su nombre. E eis que Ele conforta sua alma.
lhe dá certeza que nunca mais sua vida será a mesma a partir de agora. Então, se há gratidão de sua parte, então, dê a Ele graças. Habla com Ele. Honra a Ele. Isso. Habla com Ele. Isso, habla com Deus. Você acaba de beber de la fuente del Espírito. Isso. Aleluia. Beber de tu fuente. Me vine a saciar, Senhor. Me vine a saciar, Senhor. Em águas cristalinas. En aguas cristalinas. Inunda-me com tu amor. Inúndame con tu amor. Me vacié de mim. Me vacié de mí. De mim yo. De mi yo. Llena-me, Espírito de Deus. Lléname, Espíritu de Dios. Para estar bem junto a ti. Para estar bien junto a ti. E conhecer-te. Y conocerte. Beber de tu poder. Beber de tu poder. Me vacié de mim. Me vacié de mí. De mim yo. De mi yo. Llena-me, Espírito de Deus. Lléname, Llena-me. Espíritu de Dios. Para estar bem junto a ti. Para estar bien junto a ti. E conhecer-te. Y conocerte. Beber de tu poder. Beber de tu poder. Bien sé que me esquadrinhas. Bien sé que me escudriñas. Conoces mi proceder. Mi proceder. Aún em profundos sonhos. Aún en profundo sueño. Visitas tu mi ser. Visitas tu mi ser. Me vacié de mim. Me vacié de mí. De mi yo. Lléname, Espíritu de Dios, para estar bien junto a ti y conocerte, beber de tu poder. Me vacié de mí, de mi yo. Lléname, Espíritu de Dios, para estar bien junto a ti y conocerte, beber de tu poder. Graças a Deus. Mira-me, por favor. Recebeu paz ou não? Como lhe sente agora? Hã? Você não vê a Deus, nem eu tampouco. Você não sente Deus, como eu não sinto Deus, pero sei que Ele existe. Estou seguro
E outra coisa, apesar de nós não podermos ver a Deus, sentir sua presença, nós podemos tocar em sua paz, perceber sua paz. Amém? Então, a paz de Deus, é um sinal de Ele em nós. ¿Siente esto? Sí. Amém? Então, você vai sair da igreja como se flutuando, bailando, como caminhando en el aire, en las nubes. Pero, mira, déjame alertá-los. Isto não significa que você não terá lutas, problemas, dificuldades. Deus não nos livra de los problemas, pero Ele nos ha dado graça para enfrentar os problemas. Ele nos ha dado fé para vencer os problemas. Ele nos ha dado segurança para vencer os problemas. Mira, as religiões han predicado esperança para as pessoas, esperança. Pero esperança não resolve problema. Sim ou não? Lo que resolve o problema é fé. Fé é uma arma, é uma ferramenta para você se defender e também contra-atacar. Então, fé é a arma de Deus para você usar contra as forças do mal. Amém? Então, você vai enfrentar problemas malos, pero você está apto para vencer por a causa de sua fé. Amém? A fé sustentada em la palavra de Deus, não sustentada por uma emoção, não sustentada por um sentimento. Estou sentindo fé. Não existe isso. Fé é uma coisa que você tem, você carga com você, e você usa sempre que há a oportunidade. Amém? Porque é o poder de Deus dentro de nós. Você tem esta fé. Amém? Com esta fé, você vai chegar onde você quiser. Amém? Com esta fé, você vai lograr, você vai ganhar dinheiro. Com esta fé, você vai casar. Com esta fé, você vai ter uma família melhor. Com esta fé, você tem tudo o que quer. Todo, 100%. Pero você tem que manter esta fé viva dentro de você. Como? Como você pode manter esta fé viva dentro de você? Como? Todos os dias você tem que comer por la manhã, por la tarde, por la noite, sim ou não? Tem que dormir, sim ou não? Você não pode comer por um ano. Pode? Não, você tem que comer todos os dias. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então, para você alimentar sua fé, desaolhar sua fé, manter sua fé, você tem que quedar-se lendo, ouvindo a palavra de Deus. E isto aqui vai lhe dar
sabedoria para enfrentar seus problemas. Compreende o que eu digo? Não é um pensamento de um homem, nem de uma religião, mas são os pensamentos de Deus. Se você casa com estes pensamentos, se você obra sua vida de acordo com este pensamento, você vai a vencer. Amém?